Olá, olá, olá! Bem-vindo ao Franquias, mais um podcast com dicas, insights, novidades para você que busca investir na franquia certa. E hoje temos um parceiro, um amigo, um convidado especial. Temos com vocês Décio, da rede Via Certa de cursos profissionalizantes. Um franqueador que, se você conhecer a história dele, você já sabe que o sucesso veio de antes de trazer a marca dele para o segmento de franchise. Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias, a escolha certa do melhor negócio. Franquias, com Jacques Greenberg. É um profissional que conhece o segmento, conhece o seu negócio e trabalha com uma unidade própria, que, na minha opinião, é um dos grandes diferenciais das franquias de sucesso. É ter a sua franquia para mostrar que o know-how, o que ele irá passar, transmitir para você, funciona e dá certo. Décio, muito bem-vindo ao Franquias. Obrigado, Jacques. É uma honra estar aqui falando desse universo gigantesco que é o universo de franchising, de franquias, né? É um setor que movimenta muito a economia do Brasil e ajuda muitos empresários e pessoas aí que têm o sonho de empreender, ter seu próprio negócio, né? E prazer também imenso em estar falando com você, esse grande cara que é aí tanto no universo empresarial, quanto de franquias, quanto de vendas. Obrigado. E, Décio, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Via Certa. Quem é o Décio? O que fez o Décio escolher a área da educação e depois optar em se tornar um franqueador? Né? Eu queria entender um pouco desse universo da sua experiência. Legal, vamos lá. É uma história um tanto quanto longa, né? Eu comecei cedo. Eu trabalhava com o meu pai numa propriedade rural. Meu pai é produtor rural, né? E aí comecei a fazer faculdade e lá surgiu a oportunidade de comprar uma franquia na área de educação com mais dois amigos. Compramos com experiência de um ramo de empresário zero, né? De atendimento a cliente zero. Trabalhava no sítio, enfim, na propriedade rural. E aí começaram os desafios, né? Desses três sócios, acabou ficando somente eu e outro. Um desistiu aí já de cara nos primeiros meses. E aí nós começamos a nossa jornada nesse mundo de franquias. E aí é que eu falo a importância de você estar em uma franquia, né? Eu fiquei como franqueado aí por mais de 15 anos, quase 20 anos. E eu falo que eu tive uma trajetória muito bem sucedida, porque eu pegava tudo que a franquia disponibilizava para a gente e aplicava no meu dia a dia, e esse aí é o segredo para que o resultado ocorra, né? Então, foi um período aí de grande aprendizado. Eu também tive uma franquia no ramo de alimentação, só que acabei entendendo que o que eu gosto mesmo é a educação, né? Então, a gente tem aí um know-how e tem uma caída para esse ramo de educação, que é um ramo que você pode fazer um trabalho de trazer prosperidade, formar gente aí, profissionais, e isso se torna muito gratificante, né? Você tocou num ponto que, por exemplo, não só nas feiras de franquias ou na feira em São Paulo, que é uma das maiores, inclusive, do planeta, né? Não só do Brasil, a feira da ABF em São Paulo, mas as pessoas, quando buscam uma franquia, para quem não conhece, sempre trabalhou no mundo corporativo, empresas, multinacional, quando ele fala, olha, eu estou para me aposentar, estou cansado, quero abrir uma franquia, a primeira ideia que vem à mente é abrir uma franquia na área de alimentação. Seja um cafezinho, uma loja de chocolates. Eu não sei o que leva as pessoas a optarem. Não tem certo ou errado, né? Mas tem um perfil, tem um estilo. E eu também sou da área da educação, sou filho de professores.
e já atuei em franquias na área de educação, na área de expansão, consultor de campo, até me tornar executivo de uma rede. E eu sei que a educação, você transforma vidas. Você tem uma lucratividade, às vezes, muito maior do que na área de alimentação. É uma prestação de serviço que, além do retorno financeiro, você tem o resultado, né, do que a sua empresa faz. Então, se você pudesse falar um pouco sobre a área da educação, o que um negócio, né, ter uma franquia na área de educação, de cursos profissionalizantes, o que isso traz na vida desse investidor? Quais são os resultados que ele tem, além do retorno financeiro? De cara, eu já falo que é uma área que tem um mercado imenso para se trabalhar. Quando a gente fala de educação, e vamos falar da Via Certa, né, que é a nossa rede, eu falo da educação profissionalizante, e a educação profissionalizante, ela eu digo que ela é uma educação na dose certa, né? Você dá para o indivíduo que ele está precisando naquele momento para ele ter sucesso no mercado de trabalho, ou seja, através do primeiro emprego, ou de uma promoção, de um crescimento dele aí dentro da empresa que ele já trabalha, né? Então, é muito gratificante, porque até ontem estava conversando com dois amigos, né, de infância, e aí eu comecei a contar algumas histórias que a gente tem de alunos bem-sucedidos que hoje trabalham em multinacionais, grandes empresas, e começaram lá de baixo, né? Outro dia eu estava conversando também com um amigo que é gerente da regional do Bradesco, e ele estava falando que eles estavam numa reunião, ele foi meu aluno, foi estagiário, trabalhou dentro de sala de aula, e ele estava falando que eles estavam lá numa reunião de gerentes e a maioria dos gerentes tinham feito cursos profissionalizantes e tinham sido estagiários numa escola de curso profissionalizante. Então, fiquei bem feliz, surpreso. E eu falo que essa é a minha grande motivação diária, né? Você ter a oportunidade de colocar o sustento para sua casa, realizar os seus sonhos da sua família, através do crescimento de um outro indivíduo, da educação, é algo, para mim, fantástico, né? Então, eu sempre digo, até perante a minha equipe aqui, eu falo que o que mais me motiva é ver os meus colaboradores e as pessoas os alunos que fazem o curso conosco aqui, se dando bem, conseguindo realizar, aí, conseguindo ter um crescimento profissional. E hoje a gente tem uma situação no país, né, como eu falei, das oportunidades. A gente tem para quem não é empresário e para quem já sabe, a gente tem vagas disponíveis. O Brasil poderia empregar muito mais pessoas. Só que, eu falo, existe um número de desempregados que estão desqualificados, tá? Então, é triste, porque a vaga na empresa fica aberta, né? A empresa acaba não crescendo também, isso é algo, trava ali o crescimento econômico, o crescimento da empresa, por falta desse profissional competente, atrapalha toda a economia, não gera resultado, né? Então, aquela vaga ocupada geraria renda para a empresa e para a pessoa que está desempregada, né? Para a família desse desempregado também. Então, eu falo, educação profissionalizante, repito, é a qualificação na dose certa. Então, por exemplo, se eu estou querendo investir, estou procurando uma franquia, né, para esse investimento, para escolher, e se eu buscar na área de educação, se eu conhecer um pouco mais sobre a Via Certa, além de ter resultado financeiro, eu também estarei ajudando a população brasileira, seja a ingressar no mercado de trabalho, né, a conseguir fazer com que as vagas abertas tenham profissionais qualificados, mas também tem o lado de quem quer empreender, né? Existem os alunos que fazem os cursos com foco no empreendedorismo, e isso é muito legal, fomentar o empreendedorismo no Brasil. E eu tendo a minha franquia Via Certa, eu também consigo trabalhar quem busca empreender. Existem cursos, a qualificação para quem quer ter o seu próprio negócio? Sim, hoje nós temos alunos que fizeram o curso de auxiliar veterinário conosco, depois fizeram faculdade e têm
o seu pet shop, a sua veterinária própria. Hoje nós temos alunos vários que fizeram curso de manutenção de computadores, notebook, rede, de celulares. Hoje nós temos, quando a gente fala em empreender, a gente tem uma área que está super em alta aí, que é a área da beleza. Nós temos cursos na área da beleza, que o foco é vir fazer esses cursos e trabalhar por conta, empreender também. A própria área de cuidador de idosos, a gente tem um curso de cuidador de idosos que as pessoas vêm para trabalhar como autônomo, e esse universo é imenso. O profissional que se dedica ali, ele se forma super rápido, em 6 meses ele está pronto, ele tem uma oferta de empregos enorme. Nós temos o pessoal também das farmácias, né? Cresceu muito esse curso, essa área, depois da pandemia. Ele não figurava entre os 10 vendidos da nossa rede, e hoje ele está sempre aí na segunda ou terceira posição. Então, é algo incrível. Tem os de programação, de games, programação de aplicativos. Então, os alunos que fazem, eles já saem aí com o trabalho quase que garantido, né? Então, é algo assim muito bem bacana. O pessoal de arquitetura, a gente tem muitos alunos que fazem arquitetura, fazem cursos de projetos depois conosco, então Revit, AutoCAD, tem vários outros aí. Então, o leque, ele é muito enorme, dá para você tanto trilhar o caminho de empreendedor, como também o de trabalhar aí numa empresa, né? Então, é bem bacana. Você ouve Franquias com Jacques Greenberg. E uma das coisas que, assim, eu admiro muito, e eu como investidor, né, ao buscar numa franquia, é aquela franquia que tem várias opções para não ficar engessado. E o que é legal, quando a gente fala na área de educação, é que eu poderia dizer que o que você oferta para os seus investidores são várias franquias em uma. Né? Você tem a franquia na área da beleza, saúde, tecnologia, idiomas. Então, você tem um público tão amplo e até produtos para vender para um ex-cliente. Né? Se ele quiser entrar numa franquia Via Certa, ele consegue ficar ali uma venda, ele mantém aquele aluno por 3, 5 anos, passando por vários cursos, várias qualificações. Então, no momento que um produto, um segmento está em alta, vocês ofertam. No momento que o outro está em alta, vocês ofertam. Mas quem que é aquele que não está em alta, vocês continuam ofertando. Né? Então, são várias escolas de segmentos diferentes dentro de uma escola. Isso é um diferencial e traz segurança para o investidor? Com certeza é um diferencial imenso, porque você consegue ficar muito tempo aí com o cliente acaba entendendo e percebendo que a educação profissionalizante está fazendo a diferença na vida dela, está trazendo prosperidade, e aí automaticamente ela permanece. E quando nós criamos a Via Certa, foi realmente com esse objetivo. Então, ao falar aí com a pessoa que é público-alvo, ter um produto que ela poderia fazer. Então, se eu falar contigo, eu vou falar aí talvez no Excel avançado, num aperfeiçoamento na área de inglês, enfim, dá para a gente ofertar um produto aí, seja para quem for, do mais alto executivo até uma pessoa que está iniciando a sua carreira. E algo que você citou, que é relevante falar, nós temos quase, o aluno nosso, ele faz quase 2 cursos simultâneos. Além dessa longevidade, ele faz em média 1,7 cursos na nossa escola. Dá quase 2, passa de 1,5 ali, vai para 2. Nós tivemos casos de alunos que fazem 8 cursos simultâneos. 8 tivemos. Isso é um grande diferencial porque mostra a satisfação dos clientes. Justamente. Né? Isso é muito legal. E, Décio, por exemplo, falando mais um pouco sobre investimento, sobre o investidor, quais são os cuidados de quem busca uma franquia ele deve ter, né, na escolha dessa franquia? Porque franquia não é apenas o candidato que escolhe. A franqueadora também tem que aprovar aquele candidato. E, às vezes, o candidato ele não aceita isso. Não, mas eu tenho dinheiro, eu quero montar. Como que funciona, na sua visão, no mundo de franquias agora, no Brasil, esses dois lados? O investidor com dinheiro,
o que ele precisa para escolher a melhor franquia para ele, para o perfil dele, e o lado da franqueadora para avaliar aquele candidato na escolha? O principal, né, o início é alinhar as expectativas, né, tanto do franqueador quanto do franqueado, ver ali praça, possibilidade de ganho, perfil, se vai trabalhar no negócio diretamente ou não. Então, tudo isso é muito importante, né? Da nossa parte, a gente faz aí algumas entrevistas e acaba detectando se tem um perfil, e a gente tem ferramentas de mercado também que apontam a praça que tem potencial e passa tudo isso para ele. Da parte do franqueado, é muito importante ele checar a trajetória, principalmente dos franqueadores. Dos franqueadores. Ele não está comprando o negócio de outro franqueado, ele está comprando de um franqueador. Então, ele tem que saber quem são os sócios, a história desses sócios. Depois, ele tem que ouvir como que funciona todo o suporte, toda a dinâmica da empresa, e aí sim ele vai checar com o outro franqueado se o que o franqueador falou para ele corresponde ou não. Ver se é afiliado à nossa ABF, Associação Brasileira de Franchising, o pessoal preza muito lá por um trabalho transparente, então isso é muito importante. Né? Ver realmente a base. Quando você enxerga o franqueador, você vê se a base é sólida ou não. Né? Então, é importante. E falar também com vários franqueados. Às vezes você fala com um franqueado que não está vivendo um bom momento e você fala com um franqueado que está adquirindo franquias, como é o nosso caso. Tem franqueados que às vezes têm um poder maior de investimento e outros um pouco menor. Então, o principal é checar a idoneidade do franqueador, porque é o franqueador que vai te dar o suporte. Tá? Então, isso é algo assim que eu acredito ser fundamental. Na rede que eu pertencia antes, eu tinha vários franqueados que tinham muito sucesso e outros que ficavam naquela linha, a grande maioria ali na linha mediana, que a gente diz. Né? Então, franquia, o que o franqueador vai fornecer para o franqueado? Eu falo que é uma caixa de ferramentas, vai te dar todas as ferramentas, vai te ensinar a utilizar a ferramenta, mas quem vai pegar a ferramenta ali e vai aplicar é o franqueado. Então, é 50% de cada um. Um ponto que eu acho fundamental também, as pessoas hoje, a palavra empreendedora, ela está muito em moda. E quando a gente pega realmente o significado dela, empreendedor você tinha um negócio, você comprou uma franquia, você abriu um negócio novo, você está empreendendo, você já está se arriscando. E empresário, eu falo que o Brasil às vezes precisa de muitos, até mais empresários, que é depois que você tem o seu negócio, você precisa fazer gestão de resultado, o acompanhamento de performance, você precisa usar bem um sistema de gestão, você precisa fazer uma gestão de pessoas. Aí você já não está aplicando mais um dinheiro em um negócio novo, você está fazendo a gestão de que você tem. E eu enxergo isso como ser empresário. Eu fui presidente da Associação Comercial da minha cidade e eu lembro de uma primeira reunião que nós fizemos e aí o empresário, a maioria dos empresários não sabia quando terminava o período do mês ali, se ele tinha lucro ou prejuízo, ou qual era isso daí. Eu falei, gente, mas como que vocês tomam decisão? Como que... eu começo o mês, eu olho o meu saldo bancário e eu ouvi isso. Se o saldo, tipo assim, se tinha 100 mil no final do mês foi para 150, eu tive 50 de lucro. Eu falei, nossa, mas tem uma série de variantes, né? Então, que a gente precisa verificar. E aí a gente começou até na própria associação um projeto de qualificação, de leitura dos números, né, de gestão dos números e das pessoas, então, dos principais indicadores da sua empresa. Então, essa é a principal dica. E a partir do momento que você é franqueado, tenha em mente que a franqueadora ela vai pensar em campanhas de marketing, ferramentas de treinamento, de gestão, e você tem que descarregar a energia na execução. Colocando em prática é que vai trazer o resultado. E aí a sua franquia crescendo localmente, você vai estar fortalecendo todo um ecossistema, uma rede. Eu falo que os meus franqueados em reuniões, a gente tem algo que é muito importante, mais do que o modelo de operação, a gente tem as referências. Então, são 50 escolas, 50 números para a gente compartilhar isso daí, várias referências. Então,
essa inteligência do mercado de forma constante, todos os dias, todos os meses, todas as semanas, a gestão, esses parâmetros aí é algo que, se você for buscar no mercado, contratar uma pesquisa aí, pô, vai demorar muito e o seu concorrente não vai dar abertura. Então, com franquia, não. Você tem a oportunidade de copiar o seu colega do lado que está se dando bem. Que aula para você que está aqui nos ouvindo, tantos insights, tantas dicas importantes que muitas vezes não paramos para pensar. O que o Décio acabou de trazer de uma forma simples é que o sucesso do franqueado, da franquia lá na ponta, depende uma parte da franqueadora e depende também do franqueado de colocar em prática aquilo que a franqueadora está transferindo, aquele know-how, toda a parte estratégica de vendas, marketing, gestão financeira, administrativa, né? Tudo isso, essa visão 360 graus, a franqueadora ela deve transmitir para você, investidor, para você, franqueado. E o que o Décio está falando é essa importância de você colocar a mão na massa, que não é a franqueadora que vai na sua cidade colocar a mão na massa. Ela te dá o caminho, é como o Waze, ela te dá o melhor caminho, o mais rápido para você alcançar a sua meta, mas se você não acelerar, engatar a primeira, você não sai do lugar. E Décio, nós temos algumas métricas, alguns números importantes. Na sua visão, quais são os principais números, métricas que o franqueado, o investidor, tem que estar atento na hora de escolher uma franquia, ou para quem já tem uma franquia, que ele deveria fazer uma análise melhor, né? Trazendo o exemplo que você falou dos associados na associação comercial na sua cidade, que eles começavam o mês e não tinham os números, não entendiam a lucratividade, né? Eles trabalhavam em cima assim, comecei um mês com R$10, finalizei um mês com 50, eu tive lucro de 40, porque o meu saldo subiu R$40. E sabemos que não é apenas esse número, aliás, não é o ideal que o empresário administre a empresa dessa forma. Então, quais são os cuidados que a franqueadora Via Certa tem e quais são os principais pontos que vocês administram com a consultoria de campo, no suporte, para que os seus franqueados tenham sucesso? Hoje nós trabalhamos muito, antes de formatar a nossa franquia, num sistema de gestão. Então, esse sistema de gestão, ele de cara em uma tela só, ele traz fluxo de caixa, ele traz faturamento, ele traz número de matrícula, valor médio comercializado, quantidade de alunos que vão terminar o curso, quantidade de alunos que renovam os seus cursos. Um indicador muito importante que a gente implantou para medir a satisfação do nosso cliente. Antes a gente fazia aquelas pesquisas que às vezes poucos respondem e as respostas não vêm tão sólidas, tão verdadeiras. Foi a frequência do aluno. Então, se o aluno ele vai na escola, ele está feliz. Eu sempre comparo o nosso segmento ao de academias. Se você tem prazer em ir na academia, se você não falta, você está... A academia, o professor, está cumprindo o papel dela. E com a gente é a mesma coisa, né? Então, a gente mede ali, se a sua frequência não está legal, você terá problemas de inadimplência, de cancelamento, pode estar acontecendo algo dentro de sala de aula ou com até um atendimento de secretaria. Então, a gente mede tudo isso. Aí, de acordo, a gente tem todos esses números da rede toda, a todo momento. A gente, verificando esses números e vendo que algo está fora do caminho normal, a gente aciona aí o franqueado e fala, olha, vamos olhar para esse indicador aqui e ver o que está ocorrendo, que você pode ter algum problema, ou tem algo muito simples que precisa ser corrigido. Então, é algo bem tranquilo. Então, você tem que ver como que é feito a gestão de dados da rede. É muito importante você ver o que a rede tem para oferecer. Hoje a gente tem uma universidade corporativa, então eu falei do sistema, o sistema já vai trazer, quando eu falei do pessoal da associação comercial, de alguns empresários, ele não tem um sistema, a maioria não tem um sistema que dá valor médio, dá lucro, dá fluxo de caixa, dá tudo isso. Então, esse é um ponto muito importante, e treinamentos, né? Então, hoje nós temos uma universidade corporativa, que é claro que você tem que fazer a gestão de pessoas, mas o treinamento, você contratou uma pessoa, você vai colocar para fazer a universidade corporativa,
Lá tem avaliação, tem notas, tem desempenho, tem tudo, então você vai acompanhar tudo isso daí, e aí depois é claro que você tem que fazer a gestão dele no trabalho diário. 2 pilares aí muito importantes. E as estratégias que o franqueador vai dar, né? Como que eu vou chegar nesse número de faturamento, nesse período de meses, quanto isso vai me custar, qual será o meu esforço. Então, esse detalhamento aí do plano de negócios, ele é algo aí fundamental para se ter sucesso. Eu queria deixar uma mensagem até dessa pergunta. Eu não me imagino empreendendo hoje, como eu comecei lá atrás, já em uma franquia, eu sei dos ganhos hoje, eu não me imagino começando um novo negócio lá atrás, lá, sem ser no modelo de franquia. Isso é muito bom quando você tem uma rede aí bacana para você que tenha confiabilidade, é muito bom, os ganhos são enormes. É a segurança, né, Décio? Quando você abre uma franquia, o próprio Sebrae, ele, através de números, eles comprovam que em 5 anos, se você abre franquias abertas em até 5 anos, em média 15 ou 17%, se eu não me engano, fecham. E um negócio independente, em 5 anos, passa de 50%. É isso mesmo. Então, o risco de uma franquia é muito menor, né? Porque você tem algo já testado, validado, você recebe materiais, o que tem que fazer o passo a passo, pronto. O É know-how, só né? colocar em prática. E uma das coisas que se diz que é muito importante, eu até recomendo para quem está buscando uma franquia, é buscar uma franqueadora que tenha um software de gestão onde que você terá clareza dos seus resultados e que a franqueadora possa acompanhar para que ela possa intervir se necessário, né? Como um médico da família, né? Que descobre que alguém está doente, ele já tem todo o histórico o diagnóstico e ele sabe aonde que está o ponto ali que ele precisa dar uma apertada, dar uma ajustada para ajudar a resolver aquela dor, né? A franqueadora, quando ela faz esse acompanhamento através de métricas, KPIs, sistema, ela consegue evitar, às vezes, que o franqueado venha a ter problemas e ela consegue, se o franqueado tiver algum problema, encontrar de uma forma muito mais rápida e ágil a solução, né? Então, quando você for buscar, fizer reunião com um profissional aí da franqueadora, que está te apresentando a franquia, peça para conhecer esse software, peça para que ele fale mais sobre o software de gestão das franquias, como que a franqueadora, o que ela tem acesso, o que ela mede e como funciona essa intervenção, que é aquele momento que a franqueadora percebe que o franqueado está precisando de ajuda e ela entra em contato com o franqueado, muitas vezes antes do franqueado perceber que ele precisa de ajuda. Isso é muito legal, né? Você trabalhar para que não pegue fogo, né? A Via Certa é uma franquia que ela evita. Ela percebeu, pode sair faísca, ela já age em favor a seus franqueados. E isso, Décio, como que você vê a importância dessa intervenção, desses números, que você já disse do software, que para você é muito importante, mas de ter uma franqueadora ativa nessa intervenção? Olha, Jacques, foi uma grande surpresa. No mês passado eu participei de uma reunião com a galera lá da ABF, estou aprendendo muito lá. Quando foi falado que a maioria das redes não conseguem controlar os números de lucro mesmo, de resultado final ali do franqueado. E a gente, a Via Certa, consegue. E a Via Certa já nasceu assim, eu já dei muita importância para isso. Eu falo que empresa forte é a empresa que tem uma boa saúde financeira. Prova disso é que nós passamos muito bem aí a pandemia, né? Então, você tem que controlar isso. Quando a gente fala de negócio, eu vejo pessoas que às vezes falam, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Claro, você pode ser apaixonado, mas trate ele como um negócio, você entendeu? Cuide dele, e é isso que a Via Certa faz. A gente olha os números dele lá e graças a Deus, às vezes os franqueadores não falam, mas a gente tem unidades que foram repassadas, que às vezes acabou não dando certo, por uma deficiência entendeu? Do franqueado ali, às vezes não tem um recurso. Na pandemia, o capital de giro, a gente tinha franquias que inauguraram e já fechou, ou seja, o capital de giro estava calculado. É claro que a gente vai entender o momento do franqueado,
vai entender que a gente precisa dar um apoio para ele ali e até os resultados que ele tinha que alcançar vai ser um pouco afetados por conta desse financeiro, né, dessa gestão financeira, por essa falta de recurso, um recurso que foi gasto ali, sem estar projetado por ninguém, né, da pandemia. Então, algo que ocorreu. Então, o franqueador, ele é atento ali, a gente tem o acompanhamento dos números diários, o consultor já aciona. Então, foi uma grande surpresa a gente ter todos esses números em mãos. Com a minha equipe aqui, eu até... o mês passado eu falei, começou o mês, eu falei quais serão as visitas que serão feitas de campo, né? Aí falei tal unidade, sugeri algumas, aí a consultora falou, olha, se você quiser que eu vou visitar, eu vou sim, não tem problema nenhum. Mas está tudo sob controle, a gente está fazendo a gestão através dos dados aqui com reuniões online, então não tem necessidade, o franqueado também não quer. Eu falei, não, peraí, eu estou de fora, né? Você está no dia a dia, então, se isso está acontecendo, permanece nessa linha aí. A gente tem franquias que são de outros estados que não dá para você ficar falando para o franqueado vir toda hora na sede da empresa. E aí é a importância de ter ferramentas de controle online, de treinamento e de diagnóstico. Isso é a importância. Então, é um assunto que não tem fim. Não, é uma franqueadora que não deixa de atender seus franqueados, está sempre pronta, sempre atenta. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Franquias de hoje. Eu quero agradecer muito a você, Décio, pela participação, pela aula que você trouxe aqui para nós, que preparou com muito carinho. E eu gostaria, para finalizarmos, que você deixasse o contato da Via Certa para quem quer conhecer mais sobre a rede, quem sabe até a investir, passar pelo processo seletivo de um novo franqueado, e a sua mensagem final para quem está aqui nos ouvindo. Bom, obrigado aí, poder bater esse papo com você, levar conhecimento para outras pessoas, essa é a nossa premissa, né? É o nosso combustível, você é esse grande mestre aí, nesse ramo, como eu falei, muito obrigado. E para quem quer conhecer a história da Via Certa, acesse o nosso site, www.viacertacursos.com.br. Será um prazer aí te atender, bater um papo sobre negócios, talvez de repente ter um novo investidor nesse ramo da educação, que é um ramo apaixonante e é lucrativo, é o setor de serviços, você tira aí o entrave da gestão de produtos, então é algo que a gente gosta muito e que dá muito resultado financeiro também, traz satisfação, como eu falei, e traz resultado financeiro. E os investimentos não são altos, e a gente consegue aí um retorno de forma bem rápida, né? Então, www.viacertacursos.com.br, tem lá, quero ser franqueado, um formulário, preenche que a gente vai imediatamente entrar em contato para ver aí, de repente, as necessidades, a praça e tudo. E qual a sua mensagem final, Décio? O Brasil está aí, cheio de oportunidades, temos que enxergar o copo sempre meio cheio. Independente de política, o setor empresarial ele nunca parou, nunca deixou de produzir. Eu acho que é a hora de ir para cima. Passamos por um período muito turbulento de pandemia. As pessoas estão aí querendo se qualificar, querendo consumir, querendo viver, querendo ter qualidade de vida, se divertir, trabalhar. E a gente tem que acreditar no nosso país e ir para cima, que acho que essa é a mensagem principal aí. Muito obrigado, Décio, para você que está nos ouvindo. Muito obrigado por sua audiência. Toda semana, um novo episódio, novas dicas, insights sobre o segmento de franquias. Muito obrigado, Décio. Muito obrigado, Via Certa. E para você, um ótimo dia. Um abraço, sucesso a todos. Franquias com Jacques Greenberg.